Finas e poderosas, tudo bem? Claro que maio não poderia terminar, né, sem uma live aqui para homenagear todas as mães. Quem já é mãe, mãe de coração, futuras mamães, né? Hoje a gente vai falar sobre maternidade com uma especialista e também sobre aqueles tópicos, né, que nem sempre são assim abordados tão livremente, né, que é o que a gente adora, como burnout na maternidade, depressão pós-parto, né? A nossa convidada é mãe de 4, então ela tem muita experiência para compartilhar. E a Laura Schwember, que é a nossa convidada, né? Ela vem para celebrar esse mês das mães com uma conversa acolhedora e transformadora sobre maternidade, autocuidado, saúde emocional e o poder de ser mulher. Ela que é idealizadora do clã, que a gente já vai explicar para vocês o que é. Né? Na nossa live, cuidar de si também é amor. Afinal, para ser uma boa mãe, antes, né, a mulher precisa estar bem também. A Laura é fundadora da Cuide-se para Cuidar, empresa focada em autoconhecimento e autocuidado materno, mãe de 4 filhos, como eu comentei, psicanalista em formação, jornalista também, analista comportamental adulto e analista de percepção comportamental infantil, escritora, palestrante, mentora, empreendedora, consultora familiar e se considera até hoje e para sempre uma eterna aprendiz. Então vamos chamar já a nossa convidada e quem tiver dúvidas, perguntas, manda aqui pra gente também. Qualquer coisa me avisa, Laura, se deu certo. Esqueci. Olá, tudo bem? Olá, gente, fiquei até nervosa com essa apresentação aí, ó. Comecei a tremer, meu Deus, tudo isso. É o teu currículo, fazer o quê? Amém, amém. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, tá me ouvindo bem? Muito bem. Ah, então tá bom. Obrigada, né, por participar aqui, aceitar o convite para essa live tão especial aí, um assunto que você domina tanto, então tenho certeza que vai ensinar muito e contribuir aí com a nossa audiência. Eu que agradeço pelo convite, de verdade. É um prazer estar aqui. Imagina, obrigada. Bom, então como a gente tem muitos tópicos aí para abordar com a Laura, que acho que, se não me engano, aí me corrija, é casada há 19 anos, né, Laura? Isso. Queria, primeiramente, saber o que mudou na sua vida e na sua visão de mundo depois que se tornou mãe. A gente vai ter o quê? 3 horas para falar sobre isso aqui? Olha, de repente até amanhã a gente fica aqui, 24 horas. Brincadeira, a gente tem que terminar antes de uma, porque 1 hora eu tenho reunião. Olha só isso, como é que tá, né? Acabei de sair de uma e já entrei aqui, tá tudo certo. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo simplificar, né? Eu creio que depois que eu me tornei mãe, eu consegui ter uma visão muito mais completa mesmo do mundo. Eu falo isso, né? Eu acho que no livro eu cito que eu considero os meus filhos, eu considero a maternidade, assim como a paternidade, como a melhor escola de desenvolvimento pessoal que existe. Sabe? Porque os nossos filhos, eles nos motivam todo santo dia a olhar para o que precisa ser melhorado na gente. Quando não temos filhos, é muito fácil é muito mais fácil, vamos dizer assim, a gente cair no piloto automático da vida. A gente seguir empurrando as coisas com a barriga e até fechar os olhos para aquelas coisas que a gente às vezes já até sabe que tem que olhar, mas a vida tá andando. Né? Poxa, eu tenho trabalho, eu fico no trabalho o dia inteiro, aí eu chego em casa, às vezes eu sou só casada, fica o marido para um canto, a gente para o outro, só que os filhos não deixam a gente agir assim, não. Os filhos nos confrontam e não é de propósito, obviamente, né? Eu acho que os nossos filhos, assim como nós, quando éramos crianças, fazíamos com os nossos pais, eu acredito, na verdade, que toda criança, Caroline, né? Todo bebezinho, ele já nasce com um chipzinho implantado que tem o mapa de todos os nossos gatilhos, né? Então, assim, eles sabem exatamente onde apertar, assim, ó, para tirar a mamãe do sério, tirar papai do sério, mas não é por mal. É por causa do que eu falei ali no iniciozinho. Eles realmente são instrumentos de Deus na nossa vida para nos
fazer? Aprender de uma vez por todas o que realmente importa. Que os nossos filhos mostram, né? Que quando a gente se torna mãe, não tem como você não ver a passagem do tempo. Um exemplo aqui, sabe? A gente vê os filhos crescendo e a gente diz, meu Deus, realmente o tempo não passa. E aí, isso aconteceu comigo, imagino que aconteça com outras mães também, eu comecei lá atrás a ficar angustiada mesmo, entende? Cara, eu tô vendo o tempo passando. No meu caso, eu sabia já que a minha vida não estava boa, eu não estava bem, tava ruim, e eu cito isso no livro também. E eu continuava empurrando com a barriga, mesmo sem querer. Então, perceba como acontece, né? Eu já tinha uma certa consciência de que eu tinha que mudar, eu não queria ficar daquele jeito, eu não queria ser a pessoa que eu era por muito mais tempo, eu não queria que meus filhos tivessem aquela mãe que eles estavam tendo, que não tinha paciência, que vivia estressada, essas coisas todas. Eu não queria que eles chegassem, por exemplo, na adolescência ou na idade adulta, e eu olhasse para trás e me arrependesse de tudo aquilo que eu não estava conseguindo fazer. E ainda assim eu via meus filhos crescendo e eu não conseguindo tomar uma atitude efetiva. E foi graças a essa percepção que eu tive força suficiente, talvez, para tomar uma atitude mesmo e parar de empurrar com a barriga, que eu ainda empurrei. Percebe que eu tô falando que eu fiquei empurrando com a barriga talvez uns 10 anos. E aí, pelo tempo que os nossos filhos nos mostram, né? Realmente a passagem do tempo ali, aquele bebezinho que era totalmente dependente de você pisca, ele tá falando mamãe. E você pisca e ele já tá indo para a escola e já tá com 10 anos e você pisca e ele é um adolescente. E quando a gente tá no olho do furacão, parece que nunca vai passar. Mas você... É aquela frase, né? Assim, a maternidade realmente é onde os dias são longos, mas os anos são curtos. Então, a maternidade me trouxe... Vamos lá, que eu disse que eu ia resumir a resposta, eu acho que eu já estou uns 5 minutos falando, mas a maternidade me trouxe habilidades essenciais que desde que eu me entendo por gente, eu queria nutrir em mim e eu não conseguia antes de ser mãe. E a maternidade foi essa força motriz que realmente me empurrou para eu conhecer o autoconhecimento, para eu olhar para mim por amor aos meus filhos. Não estou falando que é certo, tá, Caroline? Mas eu, sendo bem franca, eu comecei a me evoluir por amor aos meus filhos, não foi nem por amor a mim, não. E tá tudo bem. Eles foram essa força no início. Hoje eu faço tudo que eu faço primeiro por amor a mim. E, claro, também por amor a eles, porque eles merecem uma mãe inteira, eles merecem uma mãe que se ama, eles merecem uma mãe que investe nos próprios sonhos. Só para encerrar, é aquela história, né? Eu sei que se eu perguntar aqui para qualquer mãe que está nos assistindo, é aquela, né? Muitas mães falam, inclusive, isso, e pais também, né? Ai, eu seria capaz de morrer pelo meu filho, eu amo tanto essa criança, que eu seria capaz de me jogar na frente dele para ele não se machucar num acidente, por exemplo, eu seria capaz de morrer pelo meu filho. Mas o teu filho não quer que você morra por ele quer que você viva por ele. Você teria essa ousadia de cuidar da tua alimentação pelo teu filho, de investir nos teus sonhos pelo teu filho, de ter uma vida inteira, de estar em paz com as tuas escolhas, sabe? Pelo teu filho? É isso que eles querem da gente e é o melhor exemplo que a gente pode dar para eles. Maravilhosa, já começou com tudo. Bem-vinda, Denise. Ela deixou um comentário aí. Laura, você é uma comunicadora de excelência. Com certeza aí domina o assunto maternidade, né, Laura? Amém. E você, né, em todo o seu trabalho aí que a gente comentou, costuma falar sobre a maternidade real, né? Porque também acredito que muito tendo a idealização antes de ser mãe, depois ali a maternidade real quando acontece. O que significa isso para você? Para mim é realmente abrir mão dessa idealização, né? Uma coisa que eu cito essa frase no livro, né? Como na prática a gente percebe que, não, na teoria a prática é outra, ou na prática a teoria é outra, quando você vai mesmo... Isso. E eu sempre quis ser mãe, Caroline, assim, tipo, eu acho que eu já nasci mesmo com essa vontade. Então, desde muito nova, criança, eu tenho lembranças de mim criança, sonhando em casar, sonhando, né, em ter um bom marido, um bom pai para os meus filhos, sonhando em ter os meus filhos.
E aí, naquela época, até a adolescência, até o início, até antes de eu ser mãe, na verdade, eu já sendo adulta, antes de ser mãe, mas eu jurava, gente, que eu seria aquela mãe paciente, que eu seria aquela mãe que nunca grita. Sabe aquela mãe que parece que nunca nem faz cara de brava, porque ela está sempre com um semblante leve, Uma fada, né? sorridente. Nossa, não, gente, eu jurava que eu seria, eu jurava. Bastou o meu primeiro filho nascer. Não preciso nem falar isso aqui, né? Bastou o meu primeiro filho nascer, crescer um pouquinho, porque com um bebezinho, você você não consegue fazer, né? Uma pessoa em sã consciência, que tá bem, minimamente, ela não vai conseguir fazer maldade nenhuma ali com o bebê, mas. Ainda é super fofa, né? Porque tem toda uma. Ai, não dormiu, chorou, tadinho, acabou de nascer, né? Estamos na adaptação, ok, mas assim, bastou praticamente o meu primeiro filho nascer para eu ver que entre a teoria que eu sonhava, que eu idealizava, e a prática que eu estava dando conta de ser, nossa, mas tinha um abismo de diferença. E até isso é importante da gente falar, Caroline, porque essa tem uma máxima que me rege, tá? Que também eu adoro frases de impacto, tá? Então assim, você vai me ver falando várias delas porque elas me regem, né? Entenda que a nossa frustração, ela é proporcional à expectativa criada. Uhum. Então, se a gente, é normal, tá? Nós somos seres humanos e não tem nada de errado da gente realmente idealizar certas coisas na nossa vida, mas entenda que tudo que você idealiza vai gerar uma frustração. Porque as coisas não são como a gente planeja na cabeça, né? Elas são como elas são. E no caso da maternidade é ainda mais desafiador, porque essa idealização, ela não parte só da gente. Ela é uma idealização que ela é, sim, plantada, quase que por osmose, de fora para dentro, em que a sociedade diz como deve ser a maternidade. E por isso é tão importante a gente falar da maternidade real, não num contexto de reclamação, porque a reclamação não vai levar a lugar nenhum, não é sobre isso. Não também numa posição de vítima, de ó, coitadinha de mim, não é sobre isso, porque também o vitimismo não vai te levar a lugar nenhum. Mas numa posição de as coisas não são muitas vezes como a gente planeja. Cada família tem a sua realidade. Cada mãe, inclusive, tem a sua realidade. Então, se eu ficar me comparando com outras mulheres, me comparando com outras mães, isso vai gerar frustração. Porque é aquela história do sempre olhar o palco. Você não tem como saber os bastidores da pessoa. E hoje em dia, inclusive, com a tecnologia, que tem muitas vantagens, mas lógico, como tudo na vida tem desvantagens também, hoje é ainda pior essa questão da idealização. Porque tem muita gente aqui consumindo conteúdo ou consumindo o que as pessoas querem mostrar, porque hoje você consegue entrar na casa de um famoso, coisa que você não conseguia fazer até algum tempo atrás. Hoje você consegue se sentir participando mesmo de perto da vida de uma pessoa famosa, por exemplo, ou de uma pessoa que tem muitos seguidores ou que tem muito dinheiro, enfim. E aí você, querendo ou não, você idealiza ainda mais como a mãe que você deveria estar sendo. Deveria E você ser, né, a tua deveria vida. ser. Então, entenda que mesmo aqui, ó, o meu caso, né? Veja como é normal. As pessoas, normal no sentido de comum. É muito comum as pessoas virarem para mim e falar assim, cara, como é que você dá conta com 4 filhos, fazendo tudo que você... Eu não sei como é que você consegue dar conta. Eu com um filho tô para ficar doida. Entende? Percebe que... Olha o que está por trás desse comentário, que as pessoas fazem sem... Não fazem com maldade, obviamente, Achar mas que tu não tem problema, que teu dia é fácil, que teus filhos não choram, né? Que tudo lindo. E detalhe, Caroline, eu sou uma pessoa que, se você acompanhar um pouquinho ali do que eu posto nas redes sociais, enfim, do que eu compartilho, você vai ver que volta e meia eu trago um desafio. Volta e meia eu trago, às vezes, até um erro que eu cometo. Porque eu faço questão de mostrar para as pessoas que eu não sou perfeita. Não é porque eu falo de autocuidado, que eu falo de autoconhecimento, que eu sou mentora de mulheres e tenho um clube de autocuidado, que eu sou a mãe perfeita. É Não é. maternidade real mesmo, né? Eu tenho meus desafios também, agora tem uma grande diferença, que isso eu posso falar por experiência própria. Teve uma época lá atrás que eu educava na base do grito. Eu já estava de um jeito que realmente assim, parecia que meus filhos não escutavam mais quando eu falava assim. Eu tinha que ser, sabe aquela coisa do tu dá até
o choque assim na criança, né? Que tu educa pelo medo, tu educa realmente pelo susto que o grito traz. Teve uma época lá atrás que, infelizmente, eu estava gritando dessa forma, eu estava educando dessa forma. E eu não conseguia agir diferente. Hoje em dia, a gente nunca vai conseguir ser 100% alguma coisa. Só que, de verdade, hoje em dia, Caroline, olha, dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que eu realmente elevo a voz para os meus filhos. Só que não é sobre engolir o grito. É sobre você nem ter vontade de gritar. E é essa massa. É falar né? Tem essa questão da comunicação não violenta e às vezes a gente sabe também, provavelmente teus pais gritaram contigo porque era antigamente como, né? Eles sabiam, para educar a criança tem que ser pulso firme, não sei o que, e daí uns confundem com gritar. E claro, é toda uma construção que agora que também com mais informação tá mudando, mas é como a forma que tu aprendeu e foi ensinada, tu ia repetir, né? Exato, e é um hábito. Entende que nós somos seres de hábitos. A forma como a gente está vivendo a nossa vida hoje, ela é fruto de um monte de hábitos que a gente tem. Não tem problema nisso. O problema está na construção desses hábitos sem intencionalidade. Então, por exemplo, lá atrás, usando esse exemplo do grito que eu estava comentando, eu tinha o hábito de gritar. Quando a situação saía do meu controle, quando a situação não estava da forma como eu esperava, enfim, quando eu tinha qualquer desafio, eu gritava. Hoje em dia, o meu hábito já não é gritar. Eu tive que desconstruir um hábito ruim para reconstruir um novo, que lógico, que envolve uma série de camadas. Que a própria questão do grito, quando a gente fala, o grito, na verdade, ele é um pedido desesperado de socorro. Eu já teve um tempo lá atrás, lógico, lá atrás, né, antes de eu ser a mãe que grita, eu julgava as pessoas que gritavam. Hoje em dia, eu realmente tenho compaixão por quem grita. Não que não vá mudar, não é sobre isso, mas hoje eu entendo que uma pessoa que está gritando é uma pessoa em sofrimento. Ela é a primeira pessoa que ajuda. Só que enquanto a gente não tem consciência disso, a gente não consegue nem se ajudar. Então, se você é uma pessoa que está gritando muito, entenda que você está precisando de ajuda. Veja o que está, onde é que você está se desnutrindo, ou em que ponto da tua vida você não está se nutrindo emocionalmente a ponto de estar oferecendo o teu melhor, principalmente para quem você ama. Porque uma pessoa que grita é uma pessoa que está em sofrimento. Nossa. Perfeito. E como lidar com a culpa materna e as cobranças sociais, né? Que nem tu falasse, o famoso dar conta de tudo, né? Como dar conta da casa, dos filhos, do casamento, do trabalho e ter até na questão como tu mencionasse, eu, por exemplo, sou solteira e não sou mãe. Então, daí a cobrança é diferente, né? Por que ainda não casou? Por que ainda não tem? Quer dizer, cobrança da cabeça dos outros, né? Porque na minha também não existe, graças a Deus. Então, vamos lá. São duas coisas, eu até anotei para não esquecer, né? Culpa e pressão social. São duas coisas. Eu vou dividir como se fossem duas coisas diferentes. Claro que elas estão interligadas, mas permita-me trazer duas vertentes assim. Primeira coisa é a gente entender que a culpa, ao contrário do que muitas de nós crescemos acreditando, ela não é o problema. E isso, para mim, foi transformador quando eu entendi, Caroline. Porque eu vivia sendo vítima da culpa lá atrás também. E eu vivia querendo evitá-la. Eu tinha culpa até por sentir culpa. Nossa, que doido, né? Parece que a gente cresce mesmo já com isso. Mas a gente tem que entender que a culpa não é a nossa inimiga. E de verdade, eu transformei o meu relacionamento com a culpa quando eu entendi isso. Inclusive, ela parou de me incomodar quando eu entendi isso. Enquanto eu queria evitar a culpa, eu continuava sendo vítima dela. Quando eu entendi que a culpa é como aquele alerta no painel do carro, que nos avisa que tem algo que está errado, aí eu comecei a transformar, a ressignificar o meu relacionamento com a culpa e ela nunca mais me incomodou como me incomodava antes. Então, para você se livrar realmente da culpa, é você começar a tratá-la como amiga. Como aquela amiga carinhosa que vai te dizer assim, ei, tem algo aí que você precisa mudar. Tem um valor teu aí que você não está conseguindo nutrir, ou que precisa olhar. Dar vazão, que você precisa olhar. Porque é exatamente isso. Eu desconheço a analogia melhor para explicar a culpa do que essa do painel do carro. Quando o carro dá qualquer problema, acende lá a luzinha no painel. E dependendo do problema, vem a luzinha junto com o barulho. Tipo, você tem que olhar para cá. Olha para cá, que senão vai dar ruim.
pode até fundir o motor, dependendo do problema, né? E aí tu perde o carro, olha só. Uhum. A culpa nada mais é do que essa luzinha do alerta. E aí, da mesma forma que no carro, eu tenho certeza que ninguém aqui reclama da luzinha de alerta do carro. Por mais que incomode, tipo assim, meu Deus, eu não tinha tempo para olhar isso agora, mas, cara, ainda bem que avisou, porque aí eu sei o que eu tenho que olhar no carro, né? Eu sei que ele está precisando levar ali no mecânico, enfim. A gente não vai reclamar da luzinha do painel do carro. Então, não reclamemos da culpa. Olhemos para ela como essa amiga, tudo bem, nem sempre agradável. Não vou dizer que ela é agradável, porque ela não é, mas olhe para ela como essa amiga que vem te mostrar o que você está precisando olhar naquele momento. E aí, Pode falar. eu parei porque para mim apareceu aqui conectando, eu não sabia se era a minha conexão Não, ou é a que tua. apareceu um aviso aqui pra mim, mas tá tudo certo. Ah, Desculpa. então, a gente olha para a culpa dessa forma, entende? Não que ela vai chegar e se sentar com a gente ali no banco do carro, não é sobre isso. Que, como é que eu faço hoje quando também, olha só como é interessante isso, né? Teve uma época da minha vida que eu sentia culpa todo dia, o tempo todo, o tempo inteiro, sempre. Hoje em dia, de verdade, Carolina, é raríssimo a culpa vir me visitar. Claro que ela vem ainda, lógico, mas é raríssimo. Ela virou mesmo uma visita esporádica como ela tem que ser. Só que quando ela vem, eu olho para ela e falo, ok, eu falo mesmo, eu converso com ela, tá desse jeito. Falo, ok, culpa, muito obrigada por vir me avisar, que eu tenho que olhar. Tô consciente, graças a você, tô ciente disso, vou cuidar disso, muito obrigada, pode ir, tá? Pega Já fez sua o bolsinha e vaza. pega sua mochila e vai. E ela vai embora, entende? Então, a culpa é isso, é você entender que ela não é o problema. Ela não é tua inimiga. Ela é um sinal de alerta. Ela é como essa amiga indesejada, sim, mas carinhosa que está vindo te fazer olhar para o que é importante ser olhado nesse momento. Com relação à pressão social, como é que a gente lida com ela? Entendendo que as pessoas vão julgar, as pessoas vão criticar, e eu não controlo o que as pessoas fazem. Eu não controlo essa pressão social. Eu só controlo como eu ajo, como eu reajo a essa pressão social. E aí, então vamos olhar para dentro. Se a pressão social está me incomodando, ao invés de eu olhar para a pressão social e ficar reclamando dela, olha para mim, olha para si, olha para dentro de ti e veja por que a pressão está te incomodando. Porque quem está em paz com as próprias escolhas e com a vida que tem, não teme o julgamento do outro e nem se incomoda com a pressão social. Exatamente. E, Laura, você fala, né, de um assunto que a gente comentou, que é pouco abordado, que parece que as mães têm que estar disponíveis 24 horas, 7 dias por semana. Não só parece como, né, tem que ser porque, de fato, os filhos demandam. E no caso, você tem 4 filhos, né? Então, enquanto estavas falando da culpa, apesar de não ser mãe, mas eu fico imaginando, assim, o que deve se passar na cabeça. Vamos aqui fazer uma situação ilustrativa. O João, de 6 anos, está com mais atenção. A Maria tá chorando e hoje eu não consegui pegar ela no colo. Eu tô aqui no trabalho, mas o meu filho vai lá se apresentar da escola e eu vou ter que faltar, não vou poder acompanhar hoje, né? Tá sempre, acho que, colocando ali o radar no que está faltando, esquecendo de olhar o que fez, né? Ou o que faz. Não sei se você passou pelo burnout materno, né? Mas não sei também se só acontece só após o nascimento, ou pode ser em várias fases. Mas como que é isso, né? Como evitar que todas essas demandas, que obviamente as crianças vão ter e os filhos, apesar de ser 1, 2, 3, 4, quantos forem, de, né, achar que realmente, nossa, eu não posso tirar uma soneca de meia hora se eu estiver muito cansada, porque eu tenho que estar sempre olhando eles, ou eu não posso sair para tomar um café com uma amiga, porque, meu Deus, que mãe relapsa, né? Então, enfim, assim, queria que tu compartilhasse um pouquinho como que tu administra isso na prática e, por curiosidade, que idade tem os teus filhos hoje? Meus filhos hoje estão com 16, 11, quase 12, 10. Então eu tenho um de 11, uma de 10 e uma de 6. Então eu Nossa, brinco que hoje, inclusive, eu tô com
idades em praticamente todas as faixas etárias, né? Porque eu tenho minha pequenininha ainda na primeira infância, tenho lá os dois do meio ali, né? Uma ainda na infância, já quase chegando na pré-adolescência, oficialmente seria já pré-adolescente, mas me permitam achar ela criança ainda, dá licença, de 10 anos, entendeu? Mas tem o de 11, aí sim, oficialmente chegando na pré-adolescência, né? Que ele vai fazer 12 agora em agosto. E tem o de 16 em plena adolescência. Essa é a idade dos meus filhos hoje. Vamos lá. Para tentar responder de uma forma resumida e relativamente simplificada essa pergunta tão complexa que você fez. Muito complexa. Eu realmente diria que é olhar mais para dentro do que para fora. Porque de verdade, Caroline, eu acredito que 99% da nossa insatisfação com a nossa maternidade, com a nossa forma de maternar, ela vem da comparação com o maternar de outras pessoas. Entende? Eu, Laura, pelo menos eu sinto isso na pele. Quando eu consigo estar concentrada na minha vida, na minha realidade, no meu contexto, eu consigo pensar, inclusive, em soluções criativas para resolver o que está me incomodando ou para resolver os meus desafios dentro das minhas possibilidades da melhor maneira possível. E eu fico em paz com isso. Basta eu elevar o olhar assim para olhar para outra pessoa, para a insatisfação vir, para a culpa vir, para o chicote querer voltar para minha mão, porque eu, graças a Deus, já consegui soltar o chicote, que eu falo muito, né? Da gente ser as nossas melhores amigas e não as nossas maiores carrascas que ficam se chicoteando o tempo inteiro. Então, hoje, eu não tenho mais o chicote na minha mão, mas de vez em quando ele vem, rapaz, ele vem, parece uma mágica. Quando eu vejo ele tá aqui, eu falei, ué, mas eu não puxei, ele tá aqui de volta e eu tentando me chicotear, né? Mas graças ao autoconhecimento e ao autocuidado, hoje eu sou muito mais consciente de todos esses processos. Então, quando eu vejo o chicotinho na minha mão querendo vir me machucar aqui nas costas, eu digo, opa, chicotinho, eu não te aceito mais. Né? Então, a comparação, ela vem muitas vezes de forma velada mesmo. Você nem percebe que está se comparando, mas você está. Entende? E aí a comparação gera uma série de outros sentimentos ruins que só vão te atrapalhar, só vão minar a tua energia, só vão drenar a tua autoestima. Então, olhe mais para dentro e menos para fora. Realmente, tente ficar mais consciente. Claro que você tem que investir em autoconhecimento, autocuidado, porque tudo começa daí. Até o autocuidado nasce do autoconhecimento. Né? Realmente, autoconhecimento é vida, é a base, é o chão que a gente tem que estar pisando o tempo inteiro. E quando a gente não está atenta, e perceba que, mesmo eu, Laura, hoje, cara, eu tenho um nível de autoconhecimento hoje, de autocuidado, que é muito bom, graças a Deus, né? E assim, que é um processo constante, e eu espero daqui a um mês, daqui a um ano, lógico, estarei ainda melhor do que eu estou hoje, mas ainda assim, lógico que acontece de ter dias que eu baixo a guarda e eu me pego sem perceber, às vezes me comparando. Eu empreendo hoje, a Cuide-se para Cuidar, eu tenho o livro Cuide-se para Cuidar, que você falou que está aqui, meu filhotinho, e eu tenho a empresa de mesmo nome, né? Porque eu empreendo com a Cuide-se para Cuidar, que é a minha empresa focada em autoconhecimento e autocuidado feminino. E aí, comigo hoje, de verdade, já não acontece muita comparação na maternidade. Acontece de vez em quando, lógico, quando eu baixo a guarda, mas é raríssimo. Agora, se eu não cuido, eu me pego comparando no empreendedorismo. Cara, a pessoa já está conseguindo fazer tal coisa, olha onde eu estou. E aí volta para aquela conversa lá do início, do palco, dos bastidores e blá, blá, blá. Então, assim, comparação é como uma erva daninha, que não vai trazer nada de bom pra gente. E aí eu quero só deixar essa dica aqui. Quando você se perceber, claro que com o autoconhecimento você vai perceber esses sinais. E não necessariamente os sinais que eu sinto no meu corpo, você vai sentir no teu. Então fica atenta para você identificar quais sinais o teu corpo dá, porque o nosso corpo fala. Ele dá sinais do que a gente está pensando sem perceber que está pensando. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu me pego, é quase uma pontada aqui mesmo, sabe? Como se tivesse alguém me dando uma agulhada, assim, bem no coração, o peito apertado. Aí eu já percebo, opa, calma aí, o que está acontecendo? E aí eu vou tentar identificar ali aquela raiz.
Geralmente, quando isso acontece comigo, estou compartilhando aqui porque pode ser que aconteça com você, lembrando que você pode ter outros sinais aí no teu corpo, mas no meu é assim. Geralmente eu percebo que, opa, eu tô me sentindo frustrada porque eu comparei ali com aquela situação. Aí eu consigo ser consciente para voltar o meu olhar para cá. Tira o foco do outro, coloca o foco em você, porque a minha realidade é diferente da tua, Caroline, é diferente da Glória, que entrou aqui agora há pouco, é diferente da Denise, que está acompanhando a gente lá desde o início. E se a gente ficar se comparando, não vai trazer nada de bom. E a gente só vai estar atrapalhando o nosso próprio processo e vai ser quase como uma autossabotagem nesse processo. E não se iludam. O nosso mal-estar, aqui falando especificamente para as mães, o nosso mal-estar não influencia só a gente, não. Ele impacta diretamente no emocional dos nossos filhos, do nosso marido, de quem está perto da gente, principalmente na nossa casa. Então, cuida disso. Tu que gosta de frases, agora estavas falando da comparação, e para mim isso serve em qualquer área, né? Mesmo profissional, enfim, mãe ou não. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: a comparação é o ladrão da felicidade, né? Eu acho que isso acontece em qualquer sentido e para as mães principalmente faz tudo. O clã, que falasse, né, da tua empresa, surgiu como uma resposta à necessidade desse olhar, né, da mulher olhar para si. Por que você acredita que o autocuidado, no caso, como tu comentasse, que hoje eu tenho muito autoconhecimento e é fundamental, ele é quase um ato político, né, para as mães, esse autocuidado, né, saber até onde é o teu limite? O autocuidado, ele é quase um ato de revolta, de verdade, ele realmente é quase, é um verdadeiro ato de ousadia, mas que todas nós devemos ter. Libertação, né? De quê? De libertação. Até porque também nos é vendido uma ideia de que autocuidado envolve consumo, então, querendo ou não... Massagem estética e vida de madame. Seria algo de fora que é quase que eu como para ver se entra, e não é sobre isso, né? Claro que ir para um spa, uma clínica de estética pode ser autocuidado, sim, mas não se iluda. Não adianta você cuidar da casca se você não cuidar do interior, do verdadeiro interior. Então, também é vendido pra gente que autocuidado é egoísmo, né? Quando eu me cuido, sabe? Ou quando me cuido da forma correta, ou mesmo como você falou agora há pouco, se eu saio para jantar com amigas. Nossa, como é que é isso? Quem ficou com os filhos enquanto você saiu com as amigas? E detalhe que essa é uma pergunta muito mais comum para as mulheres do que para os homens, né? Você vê os homens ali com os amigos, está tudo certo, mas quando é a mulher que você sabe que é mãe, você diz: meu Deus, e fulaninho, ficou com quem? Ih, gente, olha que interessante, ficou com o pai, que beleza, né? Enfim. Mas então, é um grande desafio mesmo a gente se jogar no autocuidado da forma como eu, Laura, proponho. E olha que até isso eu tenho que explicar, porque também eu falo de autocuidado e as pessoas acham que eu tenho clínica de estética, que então vão fazer terapia, e não é só sobre isso, claro que é também, mas não é só sobre isso. O autocuidado que eu falo é muito mais da mentalidade mesmo, né? O autocuidado, no contexto que eu trago ali na Cuide-se para Cuidar, ele nasce justamente da gente se conhecer, da gente entender o que me nutre, o que me faz sentir bem, o que me dá realmente essa sensação de bem-estar. Sabe, que enche o meu tanque emocional a ponto de eu realmente poder transbordar coisas boas naqueles que estão ao meu redor. Ele nasce na morte da minha autocobrança. O autocuidado, no contexto que eu trago, nasce desse soltar o chicote. E se recusar a ficar se chicoteando, ou se julgando, ou se criticando, cada vez que você faz algo que você gostaria de não ter feito mais. Ele nasce na ousadia e na coragem de você se abraçar e se amar, não apesar dos teus erros, mas com todos eles, porque nós somos tudo isso, né? E nasce também na autorresponsabilidade de você não aceitar ficar como tá. Não é porque eu vejo que, puxa, eu tenho esse desafio aqui, às vezes comportamental, às vezes emocional, e eu sou assim mesmo, né? E eu me amo do jeito que eu sou, então tá tudo certo, que goste de mim quem quiser gostar, e quem não quiser, que se ferre. Não é sobre isso. É sobre eu entender
beleza, eu tenho esse desafio aqui, mas eu sou capaz de mudar isso aqui. Então vamos trabalhar para que eu mude, para que eu melhore. Mas eu não vou esperar para me amar verdadeiramente e ver o quão valiosa eu sou só quando eu cuidar desses defeitos. Eu já sou valiosa, eu já sou incrível como eu sou hoje. Olha só, nós fomos criadas, todas nós, não só mulheres, homens também, todos nós, seres viventes, né, que estamos aqui hoje, nós fomos criadas pelo ser mais perfeito que existe. Pelo único ser perfeito que existe, né, que é o nosso Criador. Se eu não... Isso é o que muitas vezes as pessoas passam despercebido, Caroline. Quando eu não tenho uma autoestima saudável, quando eu não me amo, quando eu não me aceito como eu sou, né, quando eu não sou a melhor amiga de mim mesma, entende que isso é praticamente uma forma, inclusive, de desonra a Deus, que foi quem me criou. E se ele não erra, então eu sou perfeita nele. Entende? Mas não é Porque é como se tu falasse, tua criação aqui tem defeito, né? Porque eu não me amo. Exato. Deus, você fez errado aqui, meu filho. Que é? Entendeu? Não era pra eu ser assim, era pra eu ser assado. Ó, a Vanessa Pradovani tá aqui, chegou a Vanessa Prado, maravilhosa, uma das minhas mentoras. Eu amo a vida dessa mulher. Ela colocou aqui, somos o muito bom de Deus. É isso, nós somos o muito bom de Deus nessa terra, inclusive. Eu tenho começado todos os meus dias com um devocional, Caroline. E hoje eu até coloquei isso no Instagram, né? Quando a gente fala sobre isso, às vezes as pessoas até se fecham, às vezes, ai meu Deus, ela vem falar de religião, né? E não é sobre religião. Deus não é sobre religião, Jesus Cristo não é sobre religião, eles são muito maiores do que isso, né? A gente que tenta colocar eles nas nossas caixinhas, ele não erra, Vanessa, ele não erra. E aí, tem 3 dias, por isso que isso tá tão vivo na minha mente, porque tem 3 dias que, claro, são 3 dias, são 3 devocionais diferentes que eu fiz, né? Mas os 3 estão falando sobre nós sermos o portal de Deus nesta terra. E aí, quando a Vanessa colocou ali, né? Nós somos o muito bom de Deus, é isso. Nós somos obra do arquiteto perfeito, que a Vanessa está colocando aqui, e nós somos os representantes dele nessa terra. Quando eu não me conheço de verdade, quando eu não sei a minha identidade, inclusive nem reconheço a minha identidade em Jesus, né? A minha identidade em Deus, eu não consigo ter uma autoestima verdadeiramente saudável, eu não consigo sequer ser um representante de Deus nessa terra, eu não consigo ser o muito bom de Deus, que eu já sou, mas eu não consigo praticar isso. Então, que a gente tenha esse olhar, e aí, permita-me colocar que até a própria questão do autocuidado é isso. Tem muitas pessoas, Caroline, que na melhor das intenções, inclusive acreditam em Deus, e são religiosas, vão para a igreja, se empenham, ou vão para alguma instituição religiosa para tentar se conectar com o Pai Supremo, e elas muitas vezes abrem mão do próprio autocuidado em nome de Deus. Eu tipo, não, eu tenho que... Porque a religião faz isso com a gente. Servir a igreja, tá sempre disponível para os outros, né? É aquela coisa. Maior é o que serve. Sim, maior é o que serve. É muito melhor dar do que receber. Mas as pessoas confundem o servir a sua família com ser escrava dela. O servir o outro com ser serviçal. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entende? Então a própria questão da religiosidade nos atrapalha e atrapalha o autocuidado. E uma coisa que tem sido transformador para mim, Carolina, eu estou num processo de emagrecimento. Eu, Laura, né? Porque aí, volta até no que a gente estava falando agora há pouco. Tem um monte de comentário aqui, eu já vou ler os comentários tudinho, gente, mas é só para não perder o foco aqui. Mas aquela história, né? Eu estou num processo de emagrecimento, mas eu já me amo, eu me sinto bem comigo mesma, eu estou em paz com o meu corpo e eu me sinto linda. E tô falando isso sem medo do povo achar que eu não tô sendo modesta. O linda, eu não tô dizendo que eu sou linda mais que ninguém, não, gente. Eu tô falando que eu me amo do jeito que eu sou hoje. Porém, contudo, todavia, eu estou com um percentual de gordura muito alto. Estou mesmo, tá? E, claro, na balança eu tô com peso acima do que eu deveria. Oficialmente, na balança, você tem noção que eu, Laura, estou na zona da obesidade. Daí é questão de saúde, né? Não, é questão de saúde. Eu já entendi também que eu tenho que cuidar do meu corpo, eu quero morrer velhinha, saudável, autônoma, eu me vejo velhinha dirigindo, enfim. Mas qual é o ponto que eu quero falar pra você? O que no meu caso, foi a grande girada de chave para eu realmente dar um basta. Tem 3 anos que eu comecei a ir no nutricionista para emagrecer, mas eu não faço exatamente o que tem que ser feito, não fazia, porque agora eu tô fazendo. E claro que eu não emagrecia.
No meu caso, Laura, o que girou a chave para mim foi entender que o meu corpo, além dele ser a minha morada nessa terra, ele é o templo do Espírito Santo nessa terra. Quando eu entendi isso, Carolina, aí eu falei, gente, eu tenho que cuidar disso aqui. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Porque, né, tipo, será que eu ia gostar de morar neste corpo aqui? Eu acho que não. Então deixa eu cuidar melhor dele. E por que eu tô comentando isso? Porque é a mesma história do autocuidado. Quando eu me cuido, gente, lembra do amar aos outros como a si mesmo? As pessoas confundem isso também. A gente acha que é amar o outro. Ah, como a mim mesmo. Mas o amar ao outro como a mim mesmo, ele nasce em mim. Então, como eu me amo, é a forma como eu consigo amar o outro. E aí, se eu estou, então, me cuidando, entende que essa é a melhor forma de eu honrar a Deus? E eu consigo, aí eu vou ter, inclusive, alegria para servir a minha família da forma como eu devo servir. Porque o serviçal, ele serve com raiva, com angústia no coração. Mas quem está servindo, entendendo o propósito disso, serve com alegria. E é assim que a gente tem que fazer. É assim que eu vou conseguir, inclusive, transmitir a mensagem da forma que tem que ser transmitida para aqueles que eu amo. Você quer ler as mensagens, os comentários, ou eu leio? Pode ler, pode ler. Ó, começando daqui, ó, eu já tinha lido lá as da Vanessa, aí veio a Denise e colocou assim, espiritualidade está para além da religiosidade. Ou se está, a religiosidade só nos limita. E a religiosidade, inclusive, tenta encaixar as coisas nessa caixinha que a gente tem, é normal, né? A gente fica querendo encaixar tudo nas caixinhas, né? A gente mesmo, até Deus a gente quer colocar nas caixinhas, mas realmente espiritualidade é sobre essa conexão, não é sobre religião, não é sobre religiosidade. Só sabemos nossa identidade quando sabemos a nossa origem. Isso é muito verdade. Nossa Senhora do Céu. E é isso. Então, entendo que quando eu estou me cuidando, é a melhor forma de eu honrar a Deus e de eu demonstrar o verdadeiro amor por aqueles que eu amo. Porque nós não ensinamos pelas palavras, nós ensinamos pelo exemplo. Se eu quero que os meus filhos se cuidem, se eu quero que os meus filhos tenham uma autoestima saudável, se eu quero que os meus filhos, isso volta até um pouco porque a gente conversou lá no iniciozinho dessa live, se eu quero que os meus filhos corram atrás dos sonhos deles e sejam tudo que eles nasceram para ser, eu tenho que ser esse exemplo para eles. Começa aí. Uhum. Laura, e muitas mães nessa questão que tu comentasse sentem que não tem tempo para si, né? Por causa das demandas do dia a dia. Então, agora vamos um pouquinho para a parte prática, né? Que dicas você daria para incluir o autocuidado na rotina? E como tu falasse, às vezes pode ser coisas simples, né? Uma soneca, um banho mais demorado, uma saída de uma hora sozinha, né? Enfim, assim, para essa rotina ficar mais leve, mais prazerosa também, né? Eu diria, sinceramente, que a primeira coisa é entender que autocuidado não é sobre quanto tempo você gasta para praticar algo. Porque, de verdade, a Vanessa já está respondendo aqui também prioridades, obviamente. É preciso ter prioridade e estabelecer, mas eu iria até antes disso. Porque, como a gente conversou, eu respirar fundo, Caroline, quando eu estou nervosa, isso é autocuidado. E é neurocientificamente comprovado a eficiência que a respiração, né? Respirar profundamente, fazer... Ou sentar e fazer uma refeição tranquila, isso desacelera o batimento cardíaco, entende? Claro que se eu puder fazer isso olhando o pôr do sol, tendo uma vista bonita, especialmente para quem tem um valor estético alto, que nem vai dar para a gente falar sobre perfil comportamental aqui, né, e valores, enfim, mas para quem tem um perfil estético alto, por exemplo, se nutre vendo uma imagem bonita, vendo a paisagem, estando em contato com a natureza. Tá, se você não pode, por exemplo, ter esse tempo para fazer isso, faça o melhor que você consegue dentro do que você tem. Mas entenda que tem muitas práticas de autocuidado que eu consigo colocar no meu dia a dia, mesmo sem ter tempo. Entende que eu posso fazer uma respiração profunda enquanto eu estou lavando louça? Eu consigo. Eu estou lavando louça e estou respirando profundamente. E isso vai me acalmando. A respiração profunda consegue liberar uma série de hormônios do bem-estar no meu organismo e é comprovado, e você pode fazer o teste, não precisa nem acreditar em pesquisa científica, não. Faz o teste aí, fica respirando profundamente para você ver se o teu coração não desacelera. E é engraçado
lembrando, inclusive, que a gente educa pelo exemplo, né? Hoje aconteceu isso. Eu estava indo levar minhas filhas para a escola, eu estava duas das minhas filhas no carro. E aí, eu fui passar uma rotatória, não sei como é que vocês chamam aí, se é cola, rotatória, enfim. Rotatória também. E tinha um carro na minha direita e eu estava aqui. Esse carro que estava um pouco na minha frente, na direita, deu sinal que ia virar para a direita. Então eu peguei e acelerei, porque eu ia passar, não, eu ia seguir reto e ia pela esquerda. De repente o carro deu sinal para a esquerda e virou na minha frente. Aí eu freiei rápido para não bater. E nisso, lógico, também isso aí, gente, é fisiológico. Meu coração, né? Na hora, olha a questão do hábito. Tem gente que quando isso acontece, qual é o hábito? Gritar, xingar. Gritar, reagir. Eu já tive esse hábito também, tá, gente? Não tô apontando o dedo, não. Só que hoje, graças a Deus, já transformei meu hábito. Qual foi o meu piloto automático naquela hora? Sem mentira, gente. Eu fiz assim, ó. Dirigindo. Aí a minha filha, que estava sentada do meu lado, a minha filha maior, olhou pra mim assim e fez uma careta, do tipo... Não vai gritar? Aí eu nomeei pra ela, olha a importância da gente ter consciência, da gente se conhecer, que aí eu nomeei pra minha filha, falei, minha filha, que quando a mulher passou aqui na frente, o coração da mamãe acelerou. Aí eu respirei fundo pro meu coração ir acalmando. A minha filha de 6 anos estava sentada atrás, prestando atenção em tudo. Uhum. Aí ela pegou e completou, falou, né, mamãe? Porque quando a gente respira fundo, a gente acalma. Ai, falei, olha a lição. O exemplo, né? E é um exemplo. Agora imagine eu pego e brigo com os meus filhos para eles terem paciência. Para eles, sei lá, não respeitarem os outros, para eles respeitarem os outros. E aí numa situação dessa, eu xingo a pessoa que está na minha frente. Qual é a mensagem que tu acha que vai ficar? Né? Mas aí Acabou o respeito, né? Claro que, como foi colocado aqui, a gente elege prioridades. Sinceramente, talvez algumas pessoas não gostem da resposta que eu vou dar aqui, mas eu preciso ser franca, né? Sinceramente, hoje em dia, se for para eu deitar para dormir com as minhas filhas à noite e lavar a louça que está na pia, eu vou deitar com as minhas filhas que estão querendo minha presença à noite. Então, para mim, Laura, isso é prioridade. Nem sempre eu agi assim, Carolina. Eu já cansei. Eu era a pessoa que ficava até 1 da manhã lavando e estendendo roupa. Que falava para as crianças assim, não, vai lá deitar que daqui a pouco eu vou falar com você porque a mamãe tá ocupada aqui. E aí era muito comum. Eu dormia 1 da manhã porque eu só dormia depois que eu estendia a roupa, depois que eu deixava a pia limpa. Veja bem, também é comprovadamente científico a eficácia de uma pia limpa de noite, né? Para você acordar organizada. Para pegar a cozinha organizada. Mas meus filhos vão crescer. Daqui a pouco eu vou ter mais tempo para lavar louça, se for o caso. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de que a gente tem que dividir as responsabilidades. Não vou falar sobre isso aqui, senão a gente não termina hoje. Mas o ponto principal é, eu tenho que saber quais são as minhas verdadeiras prioridades na vida. E honrar essas prioridades. Então, eu, Laura, tenho muito claro que prioridades que são inegociáveis para mim. Meu cuidado comigo, de todas as formas. Cuidado emocional, cuidado físico. É inegociável para mim hoje, Caroline, fazer alguma atividade física todo dia. Porque, de verdade, não é nem sobre estética. Porque a estética ela vai vir como consequência. Mas é sobre o que eu te falei agora há pouco, que eu me vejo velhinha trabalhando. Eu me vejo velhinha trabalhando. Me vejo velhinha andando, levantando, conseguindo levantar sozinha, sentar e tudo mais. Só que essa velhice que eu quero ter, que eu sonho pra mim, eu tô construindo ela hoje. Então é inegociável pra mim fazer atividade física. Nem que seja como a gente estava falando, não vou ter tempo de ir pra academia. Então eu vou pegar meus filhos andando na escola. Ou então eu vou parar o carro mais longe, vou andando e vou voltar com eles, entende? É sobre isso. Estabeleça suas prioridades. Entenda que autocuidado é mais sobre mentalidade do que qualquer outra coisa. Porque eu posso, inclusive, estar na academia e passar o tempo inteiro resmungando e eu não vou estar me cuidando direito, não. Vou estar até talvez ali cuidando só do físico, mas o autocuidado de transformar a tua mentalidade, que eu, Laura, sempre me empenho em transmitir para as pessoas, isso você não vai estar nutrindo. Então entenda que o autocuidado, ele nasce em práticas que muitas vezes, a maioria delas, você não gasta nem tempo nem dinheiro para praticar. Porque é sobre os pensamentos que eu nutro. É sobre os conteúdos que eu consumo, que também vão ajudar nesses pensamentos que eu estou nutrindo. É sobre respirar fundo. É sobre respeitar os meus limites. E claro que para eu respeitar, eu também tenho que identificar esses limites antes, entende? É sobre ter noção dos meus valores.
e honrar esses valores no meu dia a dia. É sobre ter noção das minhas prioridades, e aí, inevitavelmente, eu estou falando de autoconhecimento também, e honrar essas minhas prioridades no dia a dia. É daí que nasce o autocuidado verdadeiro. Laura, e como tu comentasse antes, né, tem a questão da identidade, né, que somos filhas, somos obra de Deus e para representar aqui o melhor. E o que que tu diria para uma mãe que sente que perdeu essa identidade depois da maternidade? E, claro, acho que também é um pouco natural de, ai, meu filho em primeiro lugar, meu filho é a minha prioridade, mas aí entra aquela questão que a gente fala que se a mãe não estiver bem, obviamente, que mãe será para o filho ou para educar, né? Então, qual que é o teu conselho, não sei se a gente pode dizer assim, para quem está nesse momento aí, que às vezes tem questões hormonais e de saúde muito maiores também, que deixa a cabeça da mulher uma loucura, né? Primeira coisa que eu falaria, e na verdade acho que ela resume todo o restante da resposta que eu vou dar, tá? Busque ajuda. Busque ajuda resume tudo. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, entenda que pedir ajuda, aceitar ajuda e buscar ajuda não é fraqueza. Pelo contrário, é um dos maiores atos de coragem que a gente pode ter. Todo mundo precisa de ajuda, tá? E aí, esse buscar ajuda, você pode dividir essa resposta aqui em várias. Você pode, lógico, pedir ajuda aí se você tem possibilidade, tem marido, né? Ou pai das crianças, que seja atuante, enfim, tem família. Muitas vezes conversar com alguém é uma forma de ajuda, mas procure ajuda profissional. Entende? Às vezes, como você falou, Caroline, às vezes sim, a questão é emocional. Procure um psicólogo, talvez, um terapeuta. Né? Nós temos inúmeros recursos. Procure um médico também, talvez um nutrólogo, ou um próprio médico, um clínico geral que seja, para fazer exames mesmo, para de repente ver se não é uma questão hormonal, porque às vezes um mal-estar, ele vem de um déficit de vitaminas. Não necessariamente você está mal simplesmente pelo emocional. Às vezes tem questões, sim, fisiológicas aí acontecendo com você. Então, busque esse tipo de ajuda. Esteja em ambientes fortalecedores. Nós somos fruto direto dos ambientes que a gente frequenta. Aí, inevitavelmente, eu tenho que falar do clã, porque o clã foi criado para isso. Ele foi criado para ser este ambiente fortalecedor, que inclusive pode beneficiar pessoas de qualquer lugar do mundo, porque ele é um produto online, né? Ele é esse ambiente fortalecedor online. Então, esteja em ambientes fortalecedores com mulheres, com pessoas que tenham os mesmos princípios e valores que você e que estejam querendo ir para a mesma direção. Porque o ambiente fortalecedor é isso. Né? Com pessoas que, de preferência, inclusive, já estejam onde você quer chegar. Porque aí elas vão te puxar para perto delas, entende? E busque a ajuda também daquele que te conhece antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe. Então, busque ajuda sim, tudo que você pode fazer aqui no nosso mundo material, mas não negligencie essa ajuda primordial do divino, essa ajuda primordial de Deus, que Ele é quem sabe a tua verdadeira identidade. Quando você descobre a tua verdadeira identidade nele, nada mais te abala. Só que isso parece ser simples, né? Mas não é. Porque mesmo quando a gente está querendo se conectar com o alto, a gente tem aí as crenças religiosas, a gente tem a religiosidade, a gente tem tudo que a gente aprendeu muitas vezes até aqui que atrapalham essa nossa conexão. Então, o que eu estou falando aqui não é sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre conexão mesmo com um ser supremo, com o ser perfeito que te criou. Quando você consegue estar alinhada e se conectada verdadeiramente com ele, você tem muito mais força, inclusive, para aproveitar todo esse recurso material que está à nossa disposição. Mas o ponto é, resumindo, busque ajuda. Não fique sozinha. Nós somos seres sociáveis, nós fomos criados mesmo, fisiologicamente projetados para pertencer a grupos. Esteja num grupo fortalecedor, não desista de você mesma e lembrando, o bem que você não faz para você não prejudica só você mesma, não. Prejudica, inclusive, o desenvolvimento do teu filho. Então, em especial você que tem filho pequeno ainda, seja bebê, seja na primeira infância, seja na pré-adolescência, adolescência, não abra mão de se cuidar. Porque o teu bem-estar impacta no bem-estar do teu filho, no desenvolvimento dele, das mais diversas formas.
Uhum. Laura, amei aqui todas as dicas e a nossa conversa. Eu sei que tem esse compromisso daqui a pouco. Ficaria aqui horas falando sobre. Eu que não sou mãe, já adorei, então acredito que realmente foi um presente aí de Dia das Mães para as nossas seguidoras. E tudo que E eu para falo, encerrar aqui, uma última permita-me. perguntinha para ti. Que nem tu falasse, né, de ter essas redes de apoio e realmente estar em grupos, né, verdadeiros, sustentáveis para que te apoiem aí nessa jornada. Então, como construir, né, uma rede dessa e realmente, né, se sentir, acho que, acolhida e saber que, né, aconteceu aqui uma situação, posso contar com alguém, não estou sozinha, e como isso vai fortalecer, né? Como uma mulher aí, uma mãe pode fortalecer a outra. Não, inclusive, permita-me já começar essa resposta te falando que realmente tudo que eu falo, Caroline, não serve só para mães, não. Sim, Serve sim. para mulheres como Para a você. vida, Então, né? assim, exato, né? Tudo que eu falo serve para mulheres mesmo que não sejam mães e serve para os homens também. Eu foco a minha comunicação nas mulheres por uma questão de identificação pessoal, mas tudo que eu estou falando serve para os homens também. Todo mundo tem que se cuidar para cuidar, tá, Caroline? Mas, respondendo à tua pergunta, de novo também, né? Assim, não sei se a minha resposta vai ser o que tu esperava, ou quem está aqui nos assistindo esperava, mas eu diria que o primeiro passo, até para isso que você está falando, que é construir uma rede realmente fortalecedora e de ajuda e de apoio, enfim, é investir em você, no teu autoconhecimento. Sabe por quê, Caroline? Porque a gente não atrai quem a gente quer, a gente atrai quem a gente Gente, é. olha, essa até eu já tô contigo. Eu amo essa frase, porque ela. Vamos lá, eu posso olhar essa frase com medo, como se ela fosse um apontar de dedo para mim, ó, tá vendo? Você atraiu essa pessoa porque você deve ser assim. Ou eu posso olhar essa frase como um baita convite à autorresponsabilidade e ao poder que eu tenho de controlar os meus resultados na vida. Porque se eu não estou satisfeita com as pessoas que têm chegado perto de mim, vamos lá, deixa eu olhar para o que eu estou plantando, deixa eu olhar para o que eu estou atraindo. Então, não tem jeito. Começa a cuidar de você, começa a cuidar dos teus pensamentos, sabe? De como estão as tuas emoções. Se conheça, identifique os teus limites, respeite esses limites, se acolha, aprenda a ser a tua melhor amiga e não tua maior carrasca. Seja uma pessoa melhor para você mesma, em primeiro lugar, que inevitavelmente o resto vem. Eu hoje. Perfeito, super concordo. Desculpa te cortar, mas entra até naquela questão que tu falasse da identidade, né? Porque é isso, se eu sei quem eu sou, por exemplo, vem uma crítica, um julgamento de fora, né? E às vezes vem até das pessoas que tu menos espera. Eu sei quem eu sou em Deus, Deus me conhece, eu sei que a pessoa tá errada, então entra por um lado, sai por outro. Vão julgar, vão falar, tá tudo certo. Mas às vezes, né, a mãe ali numa pós-parto, tá numa situação sensível, enfim, se não sabe quem é, né, ou tá atraindo as pessoas erradas, ou não tá tendo ali o apoio que ela precisava, vai realmente, eu sou um lixo, não sirvo para ser mãe, minha vida acabou, e aí os pensamentos, né, vão dominar. Exatamente. E cuida com a própria imagem que às vezes você tem de Deus, porque isso também a gente se confunde. Isso. A gente cresce achando, muitas de nós crescemos achando que Deus castiga, que o Deus punidor, né? Os nossos erros. E não, isso foi uma coisa que, de verdade, Caroline, eu nunca acreditei nessa falácia, mas ela ficava lá. Só que recentemente, né, não tem muito tempo, isso tem ficado muito nítido mesmo como um aprendizado para mim. Nada de ruim que acontece na nossa vida vem de Deus. Então, nada, porque se Deus é puro amor, se Deus é pura bondade, se Deus é a perfeição, entende que ele nem consegue fazer nada de ruim. Agora, sim, ele usa tudo de ruim que acontece na nossa vida, ele usa em nosso favor. Então entenda que Deus não vai te punir. Deus não é um Deus punidor. Deus não é um Deus que castiga. Agora ele aproveita. Se tem coisa ruim acontecendo com você, ele vai aproveitar para você. Se você souber aproveitar, você vai aprender com isso, você vai se tornar melhor com isso, você vai evoluir com isso. Aí isso vem de Deus. Agora o ruim não vem. Então a gente percebe que a gente tem que cuidar quando a gente fala, eu tenho que aprender mesmo qual é a minha identidade em Cristo, qual é a minha identidade em Deus.
Mas até isso é delicado, porque eu posso estar tendo uma ideia errada de Deus, e isso inevitavelmente vai interferir na minha visão da minha própria identidade. Maravilhosa, Laura, muito obrigada. O pessoal vai ficar gravado aqui, depois no canal do YouTube também, para quem quiser reassistir, compartilhar. Foi um prazer te receber aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais. O prazer foi meu. Muito obrigada mesmo pelo convite. Gostei mais ainda depois de saber que nem mãe você é e ainda assim você quis me ouvir. Ó, tamo junto, Com Carolina. certeza, mulher é o nosso público, mãe não, quem é solteira, avó, tá aí para todo mundo. Vazou. Obrigada, viu? Um Obrigada, beijo beijão, bom final de semana. Tchau, para tchau. você também. Tchau, tchau.